Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 46. Fé e Amor. Ninguém vive para si mesmo. Original publicado no dia 6 de agosto de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje continuaremos a falar sobre fé, amor, sacrifício, etc. E que ninguém vive para si mesmo, goste ou não. Todos deixamos uma marca nesse mundo que vivemos. Em Romanos 14:7, lemos uma declaração profunda dada pelo apóstolo Paulo. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Filipenses 1:20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isso é um princípio do reino. Ninguém vive para si mesmo. Você deixa um rastro, uma pegada considerável por onde passou. É um rastro de vida ou morte, e este permanece. Seu impacto é duradouro por causa de seu efeito, seja este maligno ou benigno. Essa marca de influência permanece e geralmente aumenta, ou seja, é multiplicada. É uma das realidades mais fundamentais da vida. Precisamos entender isso. Paulo diz em Romanos 14, 10-17, verso 10. Então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Verso 12. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Não podemos julgar, pois não estamos em uma posição onde sabemos todos os fatos. Julgamos as pessoas, mas não sabemos seu histórico, o que herdaram de seus pais, nada sabemos. Não somos sábios o bastante, portanto, não julguemos. Além de deixarmos um rastro influenciador, criamos nosso mundo, que é maravilhoso como o céu, ou terrível como o inferno. É uma habilidade que nós temos como seres humanos. Aquilo que você emana, seja luz ou trevas, cria teu próprio mundo privado, e isso tem uma influência maior. Nossos pensamentos, emoções e fala criam o nosso mundo. A Bíblia menciona isso claramente. Aquilo que emana de você, seja luz ou trevas, tem poder para formar teu meio ambiente. Lucas 11:52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Uma das chaves do reino é a chave do conhecimento, que é entender os meios de Deus, princípios e como as coisas operam. Interessante. Os doutores da lei eram experts na lei de Moisés, no entanto, a usavam para se beneficiarem. Na Idade Média, a igreja mantinha o povo na escuridão, com uma visão limitada, sem entender a verdade completa. Ainda não saímos disso por completo. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, note que é plural, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, ou seja, como as coisas ao teu redor, nesse mundo natural, casas, pessoas, etc., não foi feito do que é aparente, ou seja, do que se vê. Portanto, as coisas são feitas do quê? É interessante que a Bíblia fala isso claramente. Diz que pela fé nós entendemos que Deus fez esse mundo das coisas invisíveis através da palavra falada. O que vem primeiro, a fé ou o entendimento? A fé vem primeiro e depois o entendimento. Temos que crer que Deus criou os céus e a terra. A teoria da evolução é inteira, é tão bizarra e anticientífica que não pode ser crida. A Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas creriam em uma mentira. Pela fé, entendemos que Deus criou. Não é possível entender sem crer em Deus. Entendemos pela fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento, substância, das coisas que se esperam e a prova, evidência das coisas que ainda se não veem. A fé é a substância
essência, realidade subjacente que não podemos ver. E quando a temos, uma substância é criada. Quando a falamos, ela se torna realidade. A fé cria substância em realidade através da fala. A criação inteira aconteceu por esse processo. Deus disse: haja luz, e assim foi criada. Veja Gênesis 1:3. A incredulidade também é um poder. Quando ela é falada, uma substância é liberada e teu mundo, tua realidade, é criada. Ao falar, ela é criada na realidade. Você deixa para trás um rastro de vida ou morte. Você não pode viver para si mesmo. Você afeta esse mundo, as pessoas ao teu redor, tua casa, as paredes de tua casa, etc. Você deixa uma marca de vida ou morte. Você afeta a natureza ao teu redor. Infelizmente, a queda do homem afetou a natureza por completo. Pense sobre isso. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Tudo era perfeito até o dia onde tudo mudou. Deus havia dado a Adão domínio sobre toda a terra. Quando ele pecou, o mundo natural ao nosso redor foi afetado imensamente. Gênesis 3, 18 e 19. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Tudo funcionava perfeitamente. A natureza toda estava indo muito bem. Não havia lagarto comendo os repolhos. Tudo era perfeito até o momento que Adão pecou. Como a criação estava sujeita a Adão, quando ele caiu, a criação também caiu. É importante se lembrar disso. De repente havia espinhos e cardos, algo que até então não estava presente. Há um bom tempo atrás compartilhei sobre o efeito Baxter, algo muito importante. Cliff Baxter, um cientista, trabalhou com plantas e polígrafos no Instituto de Obra Polígrafa em Nova York, nos Estados Unidos. Ele estava usando uma tecnologia semelhante à do polígrafo usado para detectar mentiras, no entanto, um pouco mais complexo. Ele fez vários testes colocando polígrafos nas plantas. Quando decidiu queimar a folha de uma planta, notou o polígrafo reagir fortemente. Note que ele simplesmente decidiu, intencionou a ação. No entanto, não a queimou. É muito importante entender isso. No momento que ele intencionou agir de modo destrutivo, algo emanou dele e a planta reagiu fortemente. Ela sentiu a intenção. Após longos testes clínicos, ele chegou à conclusão de que a planta, a natureza, reagiria de modo mensurável à intenção de dano. Isso ficou conhecido como efeito Baxter. Algo interessante. Pense nisso. O próximo teste foi chamado de Experiência da Artêmia. Este continha 2 tanques com artêmias, que é um camarão primitivo que vive em águas salgadas. Um em cada sala com portas fechadas. Ele pegou uma artêmia viva e a colocou na água quente na outra sala, e esta morreu instantaneamente. Quando isso aconteceu, todas as artêmias na outra sala, apesar de não estarem conectadas com as da primeira sala, reagiram. Como isso pode ocorrer? A experiência foi repetida várias vezes e o resultado foi o mesmo. O polígrafo reagiu fortemente, apesar de não haver qualquer ligação entre as artêmias das 2 salas. Chegou-se à conclusão que coisas vivas reagem a outras coisas vivas, mesmo não estando perto. É interessante notar que quando colheram o fruto de uma árvore, não houve reação desta nem da árvore que estava próxima. Estranho? Lembremos-nos que a árvore existe para esse propósito. Quando a podaram, a árvore não mostrou reação. Após vários testes, foi notado que a reação ocorreu por causa da intenção ligada ao pensamento e emoção. Eles também chegaram à tremenda conclusão: as plantas têm memória. Na experiência, colocaram 2 plantas na mesma sala.
Um homem veio e destruiu uma delas, mas não tocou na outra. O polígrafo mostrou uma reação violenta da planta não tocada. Algumas semanas mais tarde, o mesmo homem entrou na sala e a planta não tocada reagiu à sua presença. Refizeram o teste vez após vez e notaram que a planta se lembrou do que o homem emitiu quando destruiu a outra planta. Foi notado também que a saúde das plantas que estiveram sujeitas ao choque e ferida de outras plantas declinaram e normalmente ficaram doentes. A reação da planta também foi notada quando um ser humano se machucou em sua presença. Digamos que o dedo tivesse sido cortado, ou seja, as células sanguíneas padeceram. A planta também reagiu ao incidente. Talvez pergunte, como isso é possível? Gênesis 4:10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ninguém vive ou morre por si mesmo. Ninguém está isolado. Você deixa um rastro de vida ou morte, destruição ou cura, bênção ou maldição. Você cria teu próprio mundo. O planeta Terra está irado e ferido. Veja os padrões climáticos das últimas décadas, os últimos anos. Nós mesmos criamos nossas próprias condições, boas ou ruins. Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sim, as coisas podem estar piorando, mas há mudança vindo. Os sofrimentos temporais não têm como ser comparados com a glória que está vindo. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura, ou criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. As árvores, os animais, o mundo ao nosso redor estão em expectativa. Como a natureza pode estar esperando por algo? Eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus para que os ajudem, façam algo. Não estou inventando isso, está escrito na Bíblia. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, isto é, nível mais baixo do que havia sido intencionado por Deus. Não por sua vontade, eles não tiveram culpa, mas por causa do que a sujeitou. A criação espera algo. Na esperança de que também a mesma criatura, veja, a criação ao nosso redor, os animais, árvores, etc., será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O agora é quando os filhos de Deus se manifestarem, entrarem em cena. Você não pode entender a maravilha do mundo de Deus sem primeiro entender a dor desse mundo, da criação, e começar a ser bondoso com o mesmo. Isso é algo que eu recebi de Enoque. Vou repetir. Você não pode entender a maravilha do mundo de Deus sem primeiro entender a dor desse mundo, da criação, e comece a ser bondoso com o mesmo. Isso é algo que deve ser refletido nos próximos dias. Quando Adão pecou e caiu, toda a criação também caiu. O que trará cura à criação ferida e abusada? Os filhos de Deus se movendo em amor perfeito. O meio ambiente está esperando que os filhos de Deus, através do amor, o retorne à condição original. Isso acontecerá. A fé emite um poder criativo. É uma substância liberada através da palavra falada, sensações e emoções. Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Portanto, a fé e o amor são criativos quando estão em harmonia. A fé é a substância das coisas esperadas. A fé cria uma substância de algo que ainda não foi formado, algo esperado. É a evidência de que isso pode se tornar uma realidade, apesar de ainda não ser vista, segundo a Bíblia. A fé toma substância, algo que você não pode ver, a essência da fundação. No grego, a palavra é hypostasis, e da qual todas as coisas existem. O que é a essência disso?